propósito é fazer a tua vontade. E o propósito, Senhor, é chegar ao alvo, ao teu querer, Senhor. Levar os teus filhos a desfrutarem de tudo aquilo que pertence a eles. Levá-los, apresentá-los maduros em tua presença e fazer deles, treiná-los para o ministério, como diz a tua palavra, treinando e capacitando os santos a fazerem a obra do ministério. Porque há uma obra a ser feita, há uma obra a ser realizada, Senhor. E por isso nós estamos aqui, em o nome do Senhor Jesus. Oramos por aqueles que não puderam chegar aqui nesta noite. Seja com eles, Senhor. Livra-os de todo embaraço, livra-os de toda amarração, livra-os de todo engano do diabo, Senhor. Sabemos que o diabo se levanta. A tua palavra diz que ele anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa amarrar, paralisar e destruir. Livra os nossos irmãos, Senhor. Livra-nos, Senhor, das mentiras, dos ataques do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Vamos falar hoje sobre redenção eterna e não momentânea. Redenção eterna e não momentânea. Estamos falando sobre redenção, né, nesses dias, e eu vou com esse assunto, talvez até o final de dezembro, até esgotá-lo, porque é importante não apenas conhecer, mas o mais importante é assimilar e começar a praticar. Nossa mente precisa ser renovada. A nossa alma, ela é como uma esponja. Ela tem que assimilar a água da palavra. Até que ela assimile, nós precisamos estar meditando, até que aquela verdade faça parte de nós. Amém? Bem, nós temos já analisado, nós vimos a palavra soteria, e quer dizer salvação, e vimos que essa palavra é uma palavra abrangente, que ela envolve todo o aspecto de nossas vidas. E vimos que a redenção que o Senhor Jesus conquistou por nós é uma redenção plena. A redenção é plena, envolve todas as áreas de nossa vida. Nós ganhamos uma visão errada ao longo dos anos, pela história, uma visão de que a salvação é limitada. Muitos têm a visão da salvação como, quando eu morrer, não vou para o inferno e vou para o céu. A visão de salvação deles é não ir para o inferno. Mas o que nós aprendemos é que a salvação é muito mais do que isso. Salvação não é deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Salvação é ser religado com Deus. Salvação é estar conectado com o Senhor. Salvação é nascer de novo e ser um só espírito com Deus. Bem, se eu estou ligado com Deus, eu estou salvo. Quando eu morrer, eu irei para o reino eterno, porque estou na fonte da salvação. Amém? Então diga assim: salvação é estar ligado. Vocês estão acordados, né? Então vou repetir. Salvação é estar ligado à fonte da vida. Então, se eu me ligo à fonte da vida, eu saí da morte e entrei na vida. Eu saí das trevas e entrei na luz. Estou salvo. Como consequência, irei para o reino eterno. Então, salvação é um pacote. Eu entrei em Deus. E agora eu tenho direito à herança como filho. E eu desfruto de toda a herança do Pai. Na mensagem da semana retrasada, nós vimos que a maioria dos crentes
não tem desfrutado da sua plena herança por causa da má consciência. Por causa do sentimento de culpa, da má consciência, a maioria não tem desfrutado da sua plena herança. Não tem ousadia de fé. Ele acha que não irá receber, porque ele olha para ele, olha para as suas deficiências, olha para os seus pecados e não tem ousadia de desfrutar da sua rica herança. Ok? Hoje nós vamos ver mais um aspecto da redenção e vamos ver que ela é eterna e não momentânea. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Podemos ler? Hebreus 9, 12. Diz o seguinte: não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Está falando de Jesus, pelo seu sangue, seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma única vez e obteve eterna redenção. Repita comigo: eterna redenção. Bem, veja agora Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos ver em Efésios 1, 7, há uma definição de redenção. Ok? Podemos ler? Efésios 1, 7. Está falando de Jesus e diz: em quem, ou seja, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, ou a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, segundo Efésios 1,7, redenção é perdão dos pecados. Diga comigo: redenção é o cancelamento dos pecados. Redenção é perdão de pecados, e a maioria dos crentes crê que nossos pecados são perdoados momentaneamente. A maioria dos crentes crê que nossos pecados são perdoados momentaneamente. Quero que você acompanhe o raciocínio comigo. O que é redenção? Hein? O que é redenção? Amém. Um aqui acertou, tirou 10. Redenção é cancelamento dos pecados. Redenção é perdão dos pecados. E a maioria dos crentes crê que perdão dos pecados é coisa momentânea. Nós vamos aprender algo importante nesta noite. Bem, como já temos falado, entender a questão do perdão dos pecados é a chave que abre a porta para desfrutarmos da totalidade da redenção. Diga comigo: para eu desfrutar da totalidade da redenção, eu preciso entender a questão do perdão dos pecados. Se eu não entendo perdão de pecados, eu não desfruto da totalidade da minha redenção. Motivo de termos pessoas que frequentam igrejas fracas, desanimadas, amarradas, destruídas, porque elas não entendem a questão do perdão dos pecados. O que deu a Satanás vantagem e domínio sobre o homem foi o pecado.
Foi o pecado que deu a Satanás o domínio e a vantagem sobre o homem. Porém, Jesus resolveu esse problema. Ele retirou a barreira que nos separava de Deus e quebrou o direito legal que Satanás tinha sobre nós. Diga, o direito legal que Satanás tinha sobre mim foi quebrado na obra de Jesus. Você tem que se aferrar a isso. Você tem que se apegar a essa verdade. Muitos ainda estão oprimidos por Satanás e impedidos de desfrutar das bênçãos da salvação por causa da má consciência. Por causa da má consciência, muitos estão oprimidos por Satanás. Por causa da má consciência, muitos não conseguem vir para a reunião. E quando vêm, ficam sentados no banco, prostrados, fracos, frios espiritualmente. Por que isso? Por causa da má consciência. A má consciência nos impede de desfrutar das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Eu já tenho a bênção. Ele já me redimiu. Mas a má consciência me impede de desfrutá-las, de experimentá-las. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 14. E aqui ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: o qual, o Espírito Santo, já abriram? Efésios 1, 14. O qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O que é penhor? Diga comigo, penhor é o pagamento de entrada, como garantia de que nossa redenção se consumará. Se alguém recebe o Espírito Santo, está dizendo que Deus deu a entrada. E se Deus dá a entrada, ele paga o resto, porque ele não dá calote em ninguém. O Espírito Santo é a garantia da minha redenção. É o penhor da minha redenção. É a garantia de que eu sou de Deus e que Ele vai me redimir completamente. Consumará a obra que começou em mim. Somos uma possessão adquirida pelo Pai. Diga, eu fui. Vamos lá, eu fui comprado, adquirido pelo Pai. Aleluia. Parece haver uma contradição entre o versículo 7 e o versículo 14. Vamos ver? O 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui diz, temos a redenção. No 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Ora, eu tenho a redenção ou eu terei a redenção? Parece que há uma contradição, se nós não entendermos toda a palavra. Amém? Primeiro ele diz que temos a redenção. Agora ele diz que teremos a redenção. Para entendermos o que Paulo está falando, temos que conhecer de que forma o homem é constituído. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá diz que o homem é um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Amém?
O homem é espírito, alma e corpo. Eu fui redimido, por quê? Eu fui ligado a Deus pelo Espírito. Eu nasci de novo no homem interior. E eu estou aqui abençoado em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Mas quando ele fala de que eu serei redimido, está falando da consumação da minha redenção no que se refere ao meu corpo físico. A minha entrada nos céus, num corpo glorificado. Aleluia. Então diga, eu estou salvo. Não, melhor diga, eu fui salvo, nasci de novo. Eu estou sendo salvo, minha alma está sendo renovada. E eu serei completamente salvo, porque meu corpo será glorificado. Essa é a plena redenção. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então não há contradição. Amém? Amém? Ok? Quando você entender a plena redenção, isso afetará seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus irá mudar completamente quando você entender a redenção. Afetará seus sentimentos. Um viver completamente novo se abrirá para você. Quando você entender o que Jesus fez por você, quando você entender a profundidade da redenção, o seu viver será completamente novo. Há muita confusão hoje em dia no meio religioso com relação à verdade da redenção. Certo de que há um aspecto de nossa redenção que ainda não aconteceu, a glorificação do corpo. Ok? Isso não aconteceu ainda. Então muitos fazem uma confusão, por quê? Quando a Bíblia diz que você será redimido, quando a Bíblia diz que você será salvo, está falando da salvação escatológica, está falando da consumação da salvação, está falando do seu corpo glorificado, está falando da implantação do reino. E se eu não souber a diferença, se eu não entender a plena salvação, se eu não entender que o homem é espírito, alma e corpo, eu faço uma confusão e trago prejuízos para a minha vida. Por isso, precisamos entender bem essas coisas. Bem, amados, existem dificuldades para nós firmarmos das verdades do Evangelho. Por isso, eu tenho trazido vários aspectos da mesma verdade. Por isso que as nossas mensagens são praticamente o mesmo tema. Por quê? Porque eu estou já há quase 2 meses falando sobre o tema da redenção. Porque nós temos dificuldade de assimilarmos as verdades do Evangelho. Não estou falando de conhecer com a mente, de ter o conhecimento mental. Estou falando de assimilar. Estou falando de a nossa mentalidade ser renovada, ser reestruturada. Todos nós temos uma estrutura mental. E a nossa estrutura mental é baseada em religiosidade, legalismo e amor condicional. Toda a nossa mentalidade é baseada na lei, semeadura e colheita. Toda a nossa mentalidade é baseada na lei do karma. E nós temos dificuldade de assimilarmos as verdades do Evangelho. E para agravar, ao longo dos anos, temos escutado um ensino errado. Por muitas e muitas vezes, temos escutado um ensino misturado.
que não é o puro evangelho do Senhor Jesus. Quando nós assimilarmos o evangelho, seremos uma igreja vibrante, seremos uma igreja poderosa, operante, cheia de entusiasmo. Porque o que faz de uma pessoa e de uma igreja cheia de entusiasmo, cheia de vigor, cheia de alegria, de energia, de ousadia, de poder, é o evangelho. É conhecer, experimentar o evangelho. Quando nós recebemos uma coisa misturada, recebemos veneno, e esse veneno vai nos matando aos poucos, sem nós percebermos. A religião, o legalismo, o ensino misturado, o ensino errado, eu vejo muitas vezes as pessoas ouvindo, lá vibrando, pulando, aleluia, é isso mesmo, e sai dali vibrando com uma mensagem misturada, uma mensagem legalista, uma mensagem que apela ao poder da religião, do fazer, e coloca a salvação na mão do homem, e o cara sai entusiasmado ali com a mensagem, não, agora eu vou, deixa comigo, só que ele está colocando, ele ouviu uma mensagem que está colocando a salvação na mão dele, e ele sai todo entusiasmado para praticar aquilo ali, e vai dar em nada, porque não é o evangelho. Amém, queridos? Se em você, ouça, se em você falta vigor espiritual, se em você falta vontade de orar, de ler a palavra, de estar com os irmãos, você não tem ouvido o evangelho. Ou se tem ouvido, não tem dado crédito. Ou se tem ouvido, não tem assimilado. Se você não assimilar o evangelho, você não tem poder espiritual. Você não tem força. Você vai sucumbir em meio a tentações e pecados. Você vai cair na armadilha de Satanás, que vai te prender, que vai te destruir, que vai acabar com o teu vigor e com a tua vida espiritual. Vimos em Efésios 1:7 que redenção é perdão de pecados. Então vimos que a redenção é eterna. Então, perdão dos pecados é um perdão eterno. Ok? Não é redenção até cometermos o próximo pecado. Então temos que nos arrepender e pedir perdão, porque senão estamos perdidos. Quantas vezes eu ouvi essa pergunta? Eu já fui professor de seminário, e muitas vezes eu ouvi essa pergunta: professor, se a pessoa morrer em adultério, ali no ato do adultério ela morrer, um crente, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Se um crente está ali cometendo pecado e Jesus vem, ele sobe ou ele fica? Vai para o céu ou vai para o inferno? Por que essa preocupação dos crentes? Porque não tem segurança da sua salvação. Não tem paz. Estão angustiados por não conhecer o evangelho. Que na cabeça de muitos o perdão é momentâneo. Na cabeça de muitos, quando a pessoa peca, ela está cortada da relação com Deus. E se Jesus chegar, ela está perdida, porque ela cometeu um pecado e não teve tempo de se arrepender. Não teve tempo de pedir perdão. Morreu no pecado, vai para o inferno. Essa é a concepção. Esse é o ensino. Não é à toa que muitos vivem debaixo de angústias, angustiados, oprimidos, cheios de medo e preocupações, porque estão debaixo de um peso religioso, de um ensinamento errado, que tem tirado o vigor do corpo de Cristo. Por que alguns estão se entregando ao pecado? Por quê? Porque tem aquela filosofia: ora, uma vez sujo, sujo e meio. Já estou sujo mesmo. Já estou errado mesmo.
Já estou perdido mesmo. Porque acham que cometeram um pecado e agora estão perdidos. Acham que cometeram um pecado e estão cortados da relação. E aí se entregam a esta depressão espiritual e a esta fraqueza espiritual e ficam na mão do diabo. Por não entenderem o poder da redenção. Amém? Então, redenção é perdão de pecados. E é perdão eterno dos meus pecados. A minha redenção não é até eu cometer o próximo pecado. Ah, pastor, o senhor está salvo, está redimido, mas olha lá. Está assim até o senhor não cometer pecado. Até o próximo pecado, eu estou salvo. Se eu cometer o próximo pecado, se eu não me arrepender, não tiver tempo de me arrepender, estou perdido. Um dia salvo, um dia perdido. Um dia salvo, um dia perdido. Vamos ver Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1, versículo 2. Amém? Vamos lá. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Bem, a lei era a sombra dos bens futuros. Era apenas uma imagem e não a realidade espiritual. Agora, vem a pergunta: por que hoje os cristãos baseiam muito de seus ensinamentos nos conceitos da lei? Por que hoje, muito do que é praticado nas igrejas, muito que você tem na tua mente, é baseado nos preceitos ou nos conceitos da lei? Porque não estão entendendo o que está sendo dito aqui. A lei era a sombra dos bens futuros. Era apenas uma imagem. O sangue dos animais não aperfeiçoavam, não perdoavam. Por isso, tinha que se oferecer sistematicamente. Como eu já disse aqui, e outras vezes, o crente hoje olha para o sangue de Cristo com a mesma mentalidade de sacrifício do Antigo Testamento. A única diferença é que lá tinha que matar o animal. Hoje não. Não, Jesus já morreu. Não precisa mais matar Jesus, ele já morreu. Mas, se eu pecar, eu tenho que ir lá colocar o meu pecado debaixo do sangue. Se eu não colocar, eu estou perdido. É o mesmo conceito. Só que não se mata mais o animal. Mas o conceito é o mesmo. Agora, no Antigo Testamento, se fazia isso por quê? Porque o sangue não aperfeiçoava. Por causa disso. Eles tinham que constantemente matar os animais, porque o sangue dos animais não aperfeiçoava. O sangue dos animais não tirava o pecado. É apenas uma sombra da realidade espiritual. Então podemos falar o contrário. Se o sangue dos animais não tiravam os pecados, o sangue de Jesus tira. Se tira, todos eles foram cancelados. É o que está ensinando o Evangelho. Bem, a sombra é muito importante, a sombra. Ela nos dá muitas informações necessárias. Um exemplo, eu estou aqui na calçada, aqui tem um prédio, tem uma pessoa aqui numa outra calçada. E atrás de mim tem a luz do sol, ou a luz elétrica.
A pessoa que está lá na outra calçada, ela vai ver minha imagem refletida. Ela vai ver a minha sombra. Ela não está me vendo porque eu estou atrás do prédio, mas a luz vai projetar a minha sombra, entende? Está comigo? Ok? Se eu estiver armado, a pessoa vai ver que eu estou armado. Se eu estiver andando rápido com a arma, a pessoa vai ver que eu estou me aproximando armado. E ali ela pode ter uma reação. Ela pode ver que eu cheguei depois que comecei a voltar. Aí está voltando. Então, a sombra, ela dá muitas informações. Ela é importante. Mas, se eu estou numa calçada, eu marquei encontro com um amigo, o amigo está vindo na outra calçada, e eu vejo a sombra dele, e quando ele vira a esquina e aparece, eu vou abraçar a sombra, eu vou cumprimentar a sombra, alguma coisa está errada comigo. Porque a sombra me informou que ele estava vindo. Mas quando ele chega, a quem eu abraço? A quem eu aperto a mão? A sombra ou a realidade? Irmãos, a realidade, a pessoa real. O que ocorre hoje é que muitos estão entusiasmados, animados com a sombra. Ah, os 10 mandamentos. Ah, Moisés abriu o mar vermelho. Ah, Moisés é autoridade. Ah, a sombra. Ah, Elias. Infelizmente, os crentes não sabem que eles são maiores do que Moisés, Elias, Isaías e todos os profetas. Você não sabe disso. Jesus falou, se houve um profeta inigualável, esse profeta foi João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que nós não temos essa consciência? Por que você não se vê numa posição maior e melhor do que a de Moisés naquela época? Do que a de Elias? Por quê? Por você não entender a redenção que Jesus fez por você. Por você não entender a graça de Deus. Então, a sombra é importante. Mas se eu fico voltado para a sombra, eu deixo de lado a realidade espiritual. O que acontece na igreja hoje é que muitos estão voltados para a sombra e estão perdendo a realidade espiritual. O que está em nossa mente são conceitos religiosos, como ocorreu com a igreja, né, e depois se transformou a igreja católica. Maria foi uma mulher abençoada por Deus. A palavra diz que ela foi agraciada, que ela foi favorecida, ela não tinha mérito. Agora, na nossa mentalidade religiosa, e quando houve ali a fusão de igreja com paganismo no Império Romano, e aquela mentalidade pagã fundiu com conceitos do Evangelho, da religião judaica, aí começaram, com a mentalidade religiosa, começaram a exaltar Maria. Pera lá, se Jesus é santo, a mãe dele tinha que ser santa. A igreja católica ensina que Maria nasceu sem pecado. Esse é um debate que eu tinha muito com meu sogro. Ele falava, não, Maria nasceu sem pecado. Bem, José, se Maria nasceu sem pecado, então a mãe dela ou o pai dela também nasceu sem pecado. Se a gente for assim, ele vai chegar até Adão, então Adão não pecou. Mas aquele conceito religioso, se ela foi a mãe de Deus encarnado, então ela tinha que ser mais santa que ele. Era uma super mulher, era uma super santa. Não, ela foi agraciada. Toda obra de Deus é por graça, e não por merecimento, e não por mérito. Mas nós temos essa consciência religiosa, de que camarada foi abençoado porque ele foi o tal, ele foi o santo, ele foi declarado santo, ele chegou lá, ele conseguiu. Aí olhamos para Moisés, tremendo homem de Deus, e eu não sou nada.
uma visão religiosa, conceitos religiosos. Temos enaltecido a sombra e deixado de lado a realidade espiritual. Eu preciso me concentrar, focalizar na realidade espiritual para poder experimentar toda a obra de Deus em minha vida. Então fica a pergunta: por que manter a sombra se a realidade já chegou? Por que manter a sombra viva se a realidade já chegou? Vamos ler Gálatas capítulo 4. Abra, por favor, Gálatas 4, versículo 1 em diante. Gálatas 4, olha o que Paulo diz. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque seus filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia! Então, a lei era a sombra. E como eu disse, a sombra é importante, foi importante, enquanto não chegou à realidade. Paulo diz, enquanto éramos meninos, estavam debaixo da lei, debaixo da sombra, que apontava para a realidade. Uma vez que chegou à realidade, não estou mais debaixo de sombras. Então, ouça-me, por favor. Eu não posso viver hoje a minha vida cristã em cima de conceitos da religião, em cima de conceitos da lei. Porque se eu tiver em cima de conceitos da religião, conceitos da lei, isso vai me trazer fraqueza espiritual. Isso vai me trazer derrota espiritual. Mas se eu aprender a realidade espiritual e viver por ela, eu vou ter o quê? Libertação. Eu vou ter vitória. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos acreditar que estamos em uma posição melhor do que a dos santos do Antigo Testamento. Não conseguimos crer que Deus já tratou com nossos pecados através do sangue de Jesus. Diga para alguém, Deus, vamos lá, já tratou com os seus pecados através do sangue de Jesus. Não cremos nisso. Porque se nós crêssemos, nós não teríamos mais consciência de pecados. Um crente, uma pessoa que nasceu de novo, e ela cai em pecado, ela sabe que aquilo ali está errado. Ela tem consciência daquele erro. E para não saber que Jesus já tratou com aquele pecado, ela se deixa levar pela consciência culpada e se afasta de Deus. A mentalidade religiosa é, você tem que vencer os teus pecados para receber o ok de Deus, para receber a aprovação de Deus. Você tem que deixar de fumar, tem que deixar o vício, tem que deixar a bebida, deixar isso, deixar aquilo, para receber o ok de Deus. Está apto a vir sentar à mesa. Essa é a visão religiosa. A visão do Evangelho é Jesus já tratou com todos os seus pecados. Jesus já resolveu o problema dos seus pecados. Você está aí fora porque você quer. Você não está crendo no amor de Deus. Você não está crendo na graça de Deus. E por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Por quê? Vocês sabem por quê? Por causa da incredulidade. Só por causa disso.
A incredulidade na graça de Deus, a incredulidade no amor de Deus, vai te deixar fora da terra prometida. Fora da presença. Mas, pastor, como é que pode? Como é que eu posso? Eu estou pecando, eu estou gostando disso, eu estou me envolvendo com isso é errado. Então, uma vez o jovem falou isso para mim. Não vou mais na igreja não, por quê? Não vou mais na igreja não, pastor. Por quê? Eu estou caindo em pecado, estou me masturbando, estou vendo pornografia. Não vou mais para a igreja não. Religião. Conceito religioso. Se você está caindo em pecado, se você está na pornografia, promiscuidade, você precisa da presença de Deus. Você está preso em pecados e vícios e maus hábitos, você é promíscuo, você precisa da presença de Deus, porque é ela que vai te libertar disso. Se você fugir da presença de Deus, você vai se afundar cada vez mais neste buraco. Se você fugir da presença, sair da presença de Deus, você vai se viciar cada vez mais em pornografia, em promiscuidade, no oba-oba, no curtir a vida. Isso vai te levar para o buraco. Deus não está te rejeitando. Deus não está te condenando. Deus não está te lançando fora. Pelo contrário, Ele já resolveu os seus problemas. Agora, tem um outro lado, irmãos, que eu quero abordar nesta noite. É o lado do hipócrita. É o lado religioso. É o lado dos fariseus. Os fariseus não viviam no bordel. Os fariseus não viviam na orgia. Então eles se achavam melhores que os outros. Eles se achavam melhores que as prostitutas, que os publicanos. Mas bateu de frente com Jesus. Você não bebe, não está em orgias, você dá o dízimo, você não é prostituta, não é o adúltero, mas se cai uma pessoa do teu lado, precisa da tua ajuda, você passa e finge que não vê. Você espalha boatos dos irmãos e faz fofoca. Você todo domingo está na igreja, nunca perdeu a sua virgindade, mas teu coração é duro, não perdoa. E você se acha melhor do que as outras, porque perderam a virgindade. Você é tão pecadora, tão pecador quanto o outro. Isso Jesus mostrou para os fariseus. Porque os fariseus, apoiados em alguns pontos religiosos, se achavam melhores que os outros. E por você se achar melhor que os outros, você não vai a Deus. E não recebe graça. E não recebe vida, não recebe poder para ser de fato uma pessoa verdadeira. Uma pessoa realmente espiritual. Porque, irmãos, religiosidade não é espiritualidade. Está na igreja todo domingo. Eu nunca perdi minha virgindade, nunca botei um cigarro na boca, nunca provei um copo de cerveja, eu vou para o céu. Cuidado, vai para o inferno. Você nunca ter feito sexo, você nunca ter bebido um copo de cerveja, você nunca ter fumado, você nunca ter dado calote em ninguém e vai para o inferno assim mesmo. Porque não são as suas obras, não é o que você faz. Porque o buraco é mais embaixo. Como eu falei, nunca fumou, mas espalha boatos. Nunca fumou, mas julga os outros, se achando superior. Está tão condenado quanto o outro. Religião não te salva, meu querido. Estar na igreja todo domingo não te salva. Dar dízimo não te salva. Porque nunca pecou. Lembra do irmão da parábola do filho pródigo? O irmão mais velho se achava melhor que o outro. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, não gastei o dinheiro do Senhor com as prostitutas, eu sou melhor que ele. Não é. Religião não salva ninguém. Então, vamos olhar para o outro lado. Muita gente falou aqui na igreja, aquele irmão não quer nada, nunca mais veio na igreja. Aquela irmã não quer nada, nunca mais veio na igreja. Eu estou aqui todo domingo, sou hipócrita.
coração cheio de pecado, cheio de rancor, cheio de vaidade, cheio de orgulho, tão hipócrita, tão sujo quanto o outro. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus. Igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém. O que salva é a obra de Cristo. Ele já tratou com os nossos pecados. Ele já lidou com os nossos pecados. Por que a igreja? Por que a igreja é importante? Qual a importância da igreja? Não é criar uma religiosidade para eu me escorar naquela religião e achar que estou salvo, que estou melhor que os outros por causa de práticas religiosas. Religião é lugar de comunhão. Igreja, melhor dizendo, é lugar de comunhão. Igreja é lugar onde nós nos ajudamos a confiarmos mais na graça de Deus que nos purifica e nos transforma a cada dia. Igreja é isso. A importância da igreja é que eu vou encontrar irmãos que me apoiem, que me ajudem. A importância da igreja é eu abrir o meu coração. A importância da igreja é eu receber irmãos com o coração aberto e nos unirmos em amor. A importância da igreja é levar vocês para a direção certa, como hoje vocês estão ouvindo o Evangelho. E se você não estivesse aqui hoje, você não estaria ouvindo essa boa notícia do Evangelho, que vai esclarecer a tua mente, que vai tirar sujeiras, que vai tirar erros e vai te levar a ter uma vida de vitória, uma vida vencedora. Essa é a importância da igreja. Agora, muitos, ao ver pecados irmãos da igreja, ou até mesmo porque alguém na igreja ofendeu, pecou contra ele, ele vira as costas. A igreja para quê? Só tem hipócrita lá. Igreja para quê? Me decepcionei. Agora eu vou para a balada. Agora eu vou ganhar o mundo. Caiu na armadilha de Satanás. Não entendeu o que é igreja. O lugar onde você vai ser mais ferido, meu irmão, é na igreja. O lugar onde você vai ver mais pessoas erradas e problemáticas e que vão trazer problema para você é na igreja. Porque a pregação religiosa criou na mentalidade de frequentadores da igreja e na mentalidade de pessoas que não frequentam a igreja, que a igreja é lugar de santos. Santo no sentido de pessoas superiores, pessoas perfeitas que não erram. E não sabe que a igreja é um hospital, onde aquele que se arrependeu, o que é arrependimento? É concordar com Deus. Arrependimento é quando eu concordo com Deus. Quando a pessoa começa a passar mal, sentir uma dor na barriga, uma dor de cabeça, toma um remédio, toma isso, não passa. Eu tomei remédio, tomei analgésico, não passou, eu tenho que procurar um médico. Não é isso? Igreja é o lugar daqueles que se arrependeram e vão procurar o médico. Todos nós aqui estamos procurando o médico. Colocamos a nossa vida na mão do médico, a nossa confiança na mão dele. Estamos aqui nesse hospital, um ajudando ao outro a entender a graça de Deus, a receber essa graça e sermos completamente curados. Porque se uma pessoa vira as costas porque teve um problema na igreja, ela não viu o Evangelho. A pessoa mais importante na igreja é o Senhor Jesus. A pessoa mais importante no hospital é o médico. Não é a servente, não é a enfermeira, não é o auxiliar de enfermagem, não é o maqueiro. O mais importante é o médico. Por que eu estou na igreja? Porque eu sei que na igreja Jesus está. Não prédio, não instituição. O que ele disse? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu sei que se nós estivermos reunidos em nome de Jesus, ele vai estar aqui.
E eu preciso dele. Ele é o meu médico. Ele é meu salvador. Ele é meu curador. Agora, não distorça as coisas. Porque eu vou na igreja. Porque eu estou na igreja. Porque eu dou o dízimo. Porque eu não canto música do mundo. Porque eu não xingo palavrão. Então eu sou perfeito. Não distorça as coisas. Não tem ninguém perfeito aqui. Só estamos perfeitos no Espírito. Só estamos perfeitos na ligação com Deus que é eterna. Fora isso, nossa alma tem que ser renovada. Nós temos que ser curados e tratados. E a igreja é esse lugar. Meu coração fica partido, eu fico triste com pessoas que tiveram uma desilusão na igreja, tiveram uma decepção na igreja, ou com a liderança, ou com algum irmão, e abandonam Jesus. Abandona a comunhão com Deus. Não, eu creio em Deus ainda, mas está no pecado, no erro. Como é que você crê em Deus? Está fazendo tudo o contrário ao que Deus fala. Como é que você ama Jesus e crê em Jesus? Você está vivendo uma vida totalmente contrária do que Ele ensina. Como? Eu não entendo isso. Porque você pode se aborrecer com um grupo local. Você pode ter problema em um grupo local. E um grupo é problemático, é doente. Está inviável a sua presença ali, está te fazendo mal. Você vai para um outro grupo, porque você é de Jesus. E você ama Jesus, e você ama a igreja. Agora, dizer que ama a Jesus, que crê em Deus, e está numa vida de pecado, porque se decepcionou com a igreja, você está se enganando. Está querendo se enganar. Então, eu fico triste. Por quê, queridos? Eu tenho aí 40 anos de caminhada. Estou beirando aí 40 anos de caminhada com Jesus. O que eu já fui injustiçado na igreja, o que já me ofenderam, o que já me fizeram mal, os problemas que eu tive na igreja. Mas eu não estou na igreja, eu estou em Jesus. Meu negócio é Cristo. Meu negócio é Ele. E eu estou na igreja para servi-lo. Eu estou na igreja para edificar o seu corpo. Então, entenda, a redenção que Cristo providenciou para nós, ela é eterna. E é Ele quem nos salva. É Jesus quem nos salva. É Jesus que te salva. Não é viver em libertinagem e nem viver na religião. Como os fariseus se achavam superiores porque eram religiosos. Jesus mostrou para eles o pecado deles, de orgulho, de soberba, de falsidade, falta de amor, de crueldade às vezes. Não eram nada superiores ou melhores do que as prostitutas e do que os publicanos. Então, todos nós somos iguais diante de Deus. E todos nós carecemos da sua graça. Amém? Semana que vem eu vou completar essa mensagem. Fique de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Semana que vem nós estaremos analisando mais de perto o capítulo 10 de Hebreus. E vamos ver a profundidade dessa redenção. Mas nesta noite, quero que você fique com esta verdade dentro de você. Deus já tratou com os seus pecados. Deus já te redimiu. E redenção é perdão de pecados. E redenção, ela é eterna. Diga assim comigo, a redenção, você está me ouvindo? Diga, a redenção que o Senhor conquistou para mim, ela é eterna. Redenção é perdão de pecados. Então os meus pecados foram perdoados eternamente.
Feche seus olhos. Não há mais barreira. Você não precisa ficar do lado de fora. Você não precisa ficar longe. Não há mais barreira. O pecado destrói. O pecado acaba com casamentos, com famílias, com lares, com sociedades, com amizades. O pecado tem um poder destrutivo terrível, de degradação, de destruição, de condenação, de fazer a vida da pessoa uma vida infernal. Mas o pecado não é maior do que o sangue de Jesus. Ninguém precisa ficar do lado de fora por causa de pecado, porque Jesus já tratou com os nossos pecados. Ouça, ninguém precisa ficar de fora por causa de pecados, porque Jesus já tratou com os nossos pecados. Deus já resolveu o problema do pecado. Então não caia na mentira do diabo. Não caia na mentira dos demônios que querem destruir a tua vida, querem levar você para a orgia, para o pecado, para a destruição. Eles usam o quê? O teu pecado para fazer isso. Eles usam a má consciência. Por outro lado, nesta noite, eu quero tirar você que está confiante na tua religião. Você que se acha melhor do que os outros por causa da tua obra religiosa. Você está também no engano do diabo. Você está correndo perigo, porque religião, ações, não salva ninguém. O que salva é a obra redentora de Jesus. O que salva foi o seu sangue derramado, a sua graça. Então você que estava afastado por causa de pecados, volte. Deus te ama tremendamente. E você que tem estado aí numa frieza e acha que está tudo bem porque você é crente, volte-se para Deus nesta noite. Volte-se quebrantado. Volte-se reconhecendo: eu preciso de ti, Jesus. A minha religiosidade, as minhas obras não valem de nada. Eu preciso de ti, Jesus. Volte-se para Ele nesta noite. Ele, a presença dEle, que é a solução para todos nós. Seja qual for a categoria que você esteja, Jesus é o Salvador. Ele é a solução para você. Não o despreze. Não o despreze. Oh, Jesus. Se você quer realmente uma renovação, uma restauração, eu vou pedir que todos venham aqui à frente. Nós vamos nos voltar para Deus nesta noite. Nós precisamos disso. Vamos quebrar o protocolo de religião. Venha. Venha como um passo de que eu estou indo à tua presença. Como um passo de fé. Estou buscando a tua face, porque eu preciso de ti. Não há mais barreira. Não tenha mais consciência de pecado. Não tenha consciência de pecado, porque Jesus já resolveu o teu pecado. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus já resolveu isso. Não fique preso nisso. Mas eu vou continuar assim. Não, a presença te liberta disso. É Jesus quem te liberta. É a presença que te liberta. E para isso, você tem que estar na presença. Tem que se voltar para Ele e buscar a sua presença. A presença nos cura. A presença nos restaura.
A presença nos liberta. Seja qual for o teu pecado, falta de perdão, a única coisa é que você tem que concordar com Deus. Chega mais para frente, irmão. Você volte para Deus. Você veio por causa dele, então você volte para ele agora. Você veio por causa dele. Você está aqui por causa dele. Você precisa fazer apenas uma coisa: concordar com Deus. Só isso. Concorde com a tua frieza. Concorde com o teu coração duro. Concorde que você está longe. Concorde com Deus. Só isso. Só isso. Apenas se arrepender. E arrepender-se é concordar com Deus. Deixe que Ele faça o resto. Volte para Ele agora. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Oh, nunca deixe este lugar, nunca. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Yeah, yeah, yeah. Esse lugar é no Senhor. Eu adoro esse lugar. Ele eu amo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Existe um lugar onde o meu medo não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Existe um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. Yeah, yeah. Esse lugar é do Senhor. Eu descobri esse lugar. Oh, yeah, yeah, yeah.
nesse lugar. Esse lugar é no Senhor, amado meu. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso. Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo que eu preciso. Faz tudo que eu preciso, amado meu. Faz tudo que eu preciso, Faz tudo que eu preciso. Aleluia. Em sua presença há cura. Em sua presença há liberdade. Opera, Senhor. Os anjos foram liberados esta noite. Ministre cura, restauração, renovação. Oh, restaure cada vida. Fale com Deus, Ele te ama. Isso, volte-se para Ele. Não há mais barreiras, não há mais impedimentos entre você e Deus. Assimile o Evangelho. Assimile a palavra de Deus. Deus resolveu os seus pecados. Deus tratou com os seus pecados. Não caia na mentira do diabo. Não caia no engano. Não caia no engano. Não caia na mentira. Não se afaste da presença de Deus. Porque a presença é a tua salvação. A presença é a tua garantia de vitória. Na presença dele, somos transformados de glória em glória. Porque se o sangue de animais não aperfeiçoava, o de Jesus aperfeiçoa. Se o sangue de animais não tirava o pecado, o de Jesus já tirou. Não há mais barreiras. Não há mais impedimento. Você tem livre acesso à presença do Pai. E esta presença é que te cura, é que te liberta, é que te transforma. Outra coisa que Deus quer de você é que você concorde com Ele. Não defenda o teu pecado. Não dê excusas para o teu pecado. Não dê desculpa para ficar em pecado. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. Ele também me magoou, não vou perdoar não, eu tenho razão. Não dê desculpa para o teu pecado. Deus trata com cada um individualmente. Eu não posso agir de acordo com o que os outros agiram comigo. Cada um vai dar conta a Deus de si mesmo. Cada um vai responder por si mesmo. Eu tenho que concordar com Deus. Arrependimento não é choro. Arrependimento é emoção. Arrependimento é concordância com Deus. Meu irmão, seu irmão, somos uma família. Somos a igreja é a grande família. Um ajuda o outro. Eu vou no hospital. Estamos aqui, um apoiando o outro na presença de Deus. Ore com o seu irmão agora, ore por ele. A igreja, um apoiar o outro para que possamos estar na presença. Frequentemente na presença. Diariamente na presença. Porque a presença foi aberta para nós. A presença foi aberta. O acesso.
Isso. Dê a mão, isso, ore com ele. Oh, Jesus. Olhe para aqui. O Senhor possa visitar cada um. O Senhor possa visitar cada irmão. Isso, meu Deus. A tua presença é tudo o que precisamos. Jogue fora os conceitos religiosos. Abandone os conceitos religiosos. Oh, você não tem que fazer, você tem que receber. Receber a santidade, receber a pureza, receber o vigor, receber a cura, receber a energia, receber a virtude do alto. Você tem que receber, e já está franqueada para você. Jesus já trouxe, é dele a redenção, é plena redenção, tudo é teu em Cristo. Aleluia. Oh, pegue o que é teu, tome posse do que é teu e descanse do Senhor. Não deixe que os problemas, não deixe que as aflições, não deixe que nada roube a tua paz. Oh, descanse nele, confie nele, ele é a tua cura, ele é a tua cura, ele é a tua vitória, ele é a tua virtude, ele é a tua santidade. Por que você está desanimado, desanimada, e vem para a reunião empurrado, sem vigor, chega atrasado, todo domingo chega atrasado, porque não há ânimo em você, porque não há alegria em você, pela presença de Deus. Deus está errado, Deus teus pensamentos errados, teus conceitos errados, tua religiosidade, olhe fora isso, não serve de nada. Ele está aqui, Ele está aqui para te encher de alegria, de vigor, de gozo e de vida, porque não há mais barreiras, não há mais impedimentos. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.